Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23, onde o pastor leu, mas vamos ler até o versículo 19, onde diz: são esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Bessebete, filho de Taquenone, principal dos três, e foi esse que com sua lança matou 800 de uma vez. Depois Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Enquanto os homens de Israel se retiravam, esse levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar apegado à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou junto para Eliezer, somente para tomar o despojo. Depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu diante dos filisteus. Mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e defendeu e matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da ceifa e foram ter com Davi a caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Nessa ocasião Davi estava no lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que estava junto à porta de Belém e trouxeram a Davi, mas ele não a quis beber. Em vez disso derramou-a perante o Senhor, e disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal coisa faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco de sua vida? De maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3. Este alçou com a sua lança contra 300 e os matou. Assim teve o nome entre eles. Agora o último verso 19. Não era este o mais nobre dos 3 homens, e ele se tornou o chefe deles, embora não fosse contado entre eles. Amém? O título da nossa mensagem é: não desisto dos meus alvos. Não é muito fácil ser um conquistador. Apesar de nós falarmos e as palavras virem ao nosso coração, o conquistador tem que ter o espírito preparado, ele tem que ter o espírito aguerrido, ele tem que ter um espírito forjado no fogo de Deus, no fogo da batalha. Um conquistador, na verdade, ele passa por muitas batalhas, ele tem muitas experiências, e às vezes em algumas batalhas que ele tem, ele às vezes até sai ferido, ele sai ferido em várias áreas de sua vida. Conquistadores são homens fortes, são mulheres fortes, são homens diferentes, são povos diferentes, são povos que têm um objetivo e eles querem correr atrás daquele objetivo a qualquer custo. Diz a história que os conquistadores romanos e até mesmo os vikings eram homens que saíam de suas terras nos seus barcos para conquistarem, para dominarem a terra, e para não sentirem desejo, tentação de voltar à sua própria terra, à sua própria cidade, à sua parentela, a esposa que tinha deixado, as terras que haviam já conquistado num passado mais remoto, eles incendiavam o próprio barco, a própria embarcação, o próprio veículo, para não serem tentados a voltar a conquistas antigas. Conquistador é uma pessoa diferente. O conquistador é conhecido. Quando nós olhamos para um conquistador, é conhecido. Às vezes eu tenho
um pouco a mania de encontrar alguém na rua, um jovem pregador, ou até mesmo um pastor, e eu digo para ele, fala reverendo. Ele diz, quem sou eu? Eu digo, esse não é um conquistador. Ele diz, eu sou um simples diácono, eu sou um simples pastor, eu sou um simples membro de banco. Esse não é um conquistador. Um conquistador é aquele que tem desejos. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ele tem que já crer no mundo espiritual que ele vai conquistar aquilo que a sua alma está desejando. E esses homens aqui, eles eram, no passado, homens que ninguém tinha respeito por eles. A Bíblia diz que eles eram homens angustiados. A Bíblia diz que eles eram atribulados de espírito. Eles eram errantes na face da terra. Eram homens que não tinham crédito. Aonde eles chegavam, as pessoas fechavam a porta. Eles eram errantes com as suas famílias no deserto. Mas um dia, eles encontraram um homem de Deus. Encontraram com Davi. E eles se apaixonaram por Davi. E eles sabiam que era Davi um homem de Deus. E eles sabiam que estar junto, estar colado, estar preso a um homem de Deus, ia trazer para a vida deles um certo benefício. Porque Davi tinha uma unção especial. Eu quero dizer para os irmãos que esta unção especial é a unção que faz a diferença. Davi tinha a unção de conquistador. Ele já tinha fama de ter matado o gigante filisteu. Ele já tinha fama de ter tomado conta do trono e ter paz com o povo em redor. Davi era um homem famoso, era um homem especial. A unção o fazia famoso, a unção o fazia excelente. E aqueles homens ficaram junto a Davi. E a vida de Davi começou a influenciar aqueles homens. E Davi era um conquistador. E eles começaram a dizer, nós também seremos conquistadores. Davi era um homem guerreiro. E ele dizia, nós também somos guerreiros. E eles começaram a provar que a unção que estava na vida de Davi começava também a ser transmitida para a vida deles. Porque se Davi estava com Deus, aqueles homens passaram também a estar com Deus. Se Davi era próspero, aqueles homens também começaram a prosperar. Assim como está acontecendo aqui nesta igreja. Se o pastor é um guerreiro, a igreja também começa a ser guerreira. Se o pastor é um conquistador, a igreja também começa a conquistar. E se o pastor tem uma unção poderosa, a igreja também começa a ter esta unção poderosa. E começa a mudar toda a cidade. Aqueles homens começaram a ficar diferentes. Aqueles homens que não tinham crédito, começaram a ter crédito. Aqueles homens que eram amargurados de espírito, começaram a ter um semblante diferente. Aqueles homens que eram endividados, começaram a pagar as suas dívidas. E aqueles homens que antes moravam nas cavernas e eram errantes, começaram a ser vencedores e matar os inimigos que se levantavam contra eles. Na leitura que nós fizemos agora, diz que os filisteus vieram contra eles. Antes eles fizeram planos e projetos. O próprio Jesus disse que qualquer rei que vai para uma guerra, primeiro ele se assenta se ele tem 5.000 soldados. Se ele se assenta e vê se tem possibilidade quando ele vai lutar contra 10.000 para não ser derrotado. Então eles fizeram planos e projetos. Eles tinham alvos para aquela guerra. Só que naquele momento, a guerra começou a dar aparência de derrota. E às vezes nas guerras que nós estamos, mesmo nós estamos armados, porque nós aqui estamos armados, amém, irmãos? Você não está desarmado, não. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que nós temos capacete da salvação. Aleluia, a Bíblia diz que nós temos espada do Espírito. Onde está a sua espada? Espada do Espírito. Essa espada tem uma simbologia, algo espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados. Aleluia, nós temos espada do Espírito, mas não só temos espada para atacar. A Bíblia diz que nós temos escudo da fé. A Bíblia diz também no mesmo capítulo que nós temos couraça da justiça. E temos os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da paz.
A igreja, você está armado até os dentes. Deus tem nos capacitado para isso. Eles fizeram planos, eles fizeram projetos, mas quando eles entraram na guerra, eles começaram a ter uma aparente derrota. Quando nós muitas vezes entramos e miramos o nosso alvo, e caminhamos em direção do nosso alvo, muitas vezes, no momento daquela caminhada, do ponto de partida até o alvo, muitas vezes, muitas pessoas têm uma aparente derrota. E aí sim, vem muitas vezes desejo de desanimar, desejo de enfraquecer, desejo de voltar atrás, desejo de desviar, desejo de não conquistar mais aquilo que planejou, desejo de abandonar a família, desejo de abandonar os projetos para ser um empresário, desejo de deixar tudo para trás e começar um outro projeto. Tem gente que é assim, tem gente que esse ano, pastor, já começaram vários projetos, mas não terminaram nenhum deles. Tem gente que já começou a faculdade, já trancou a matrícula. Tem gente que já ficou noivo, já acabou com o noivado. Tem gente que já começou uma empresa e já desistiu, porque eles sentiram que no meio do caminho alguma coisa começou a acontecer, e aquilo foi dando um desânimo, foi dando uma tristeza, foi dando uma agonia. E isso aconteceu com esse povo. Quando eles viram ali que eles estavam tendo uma aparente derrota, eles voltaram para trás, eles retrocederam, eles fugiram da peleja, eles fugiram da guerra. O nosso tema qual é hoje? Não desisto dos meus alvos. Diga isso para o seu irmão, não desista do seu alvo. Aleluia. Eu sei que nesta noite você tem alvos. Você não saiu de casa em vão. Você não veio a esse trabalho hoje em vão. Você tinha algo em mente. Você tem um projeto em mente. Você tem um alvo em mente. O apóstolo Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E o povo começou a voltar, mas a Bíblia diz, e o pastor já falou hoje, que Eleazar começou a dizer: não, nós fizemos planos, nós fizemos projetos, eu tenho um alvo, e nem que eu morra, nem que eu caia no meio da peleja, eu vou continuar com meus projetos, eu vou continuar com os meus alvos. Deus vai me dar graça, Deus vai me dar força, Deus vai me dar vitória. E diz a Bíblia que ele se colocou ali no meio da peleja, e ele começou a lutar sozinho, e o Espírito de Deus se apossou da mão daquele homem, e ele começou a derrotar aqueles inimigos, começou a matar os filisteus, e quanto mais ele bradia a espada, mais o Espírito de Deus usava, e ele derrotou grande quantidade no meio dos filisteus. Aí o povo de longe começou a olhar aquilo, que é aquilo que está acontecendo. O que está acontecendo? Que alvoroço é esse? Que tribulação é esta? Que bradio de espada é este? E alguém olhou lá de cima e disse: é Eleazar, é o servo de Deus, é o valente de Davi, é o guerreiro do Senhor, é o conquistador. Não desista dos teus alvos, porque os teus alvos serão referência para outras pessoas também serem abençoadas. Alguém vai dizer: se ele conquistou, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Aplaude o Senhor nesta noite. Aleluias. O Espírito de Deus é contigo. Ele se aposta da tua mão. Aleluia, a tua espada não vai cair, a tua espada está presa, é a espada do Espírito, é Deus que está te usando, é Deus que está te impulsionando. Sheiba, caia, subiácia.
Aleluias!